Tenha um dia maravilhoso. Desfrutem a história todos. James Harrison não era o tipo de homem que era fácil de abordar. Aos 38, ele já possuía Harrison Enterprises, uma corporação abrangendo imóveis, tecnologia e finanças. Pessoas o chamavam de bilionário de gelo por causa de seu rosto perpetuamente frio, uma voz firme e plana como uma transmissão financeira, e um horário rígido tão preciso que até o relógio suíço em seu pulso parecia obrigado a segui-lo. James uma vez acreditou que entendia o mundo bem. Dinheiro comprava lealdade. Contratos prendiam pessoas. Mas alguns anos atrás, a traição de um parceiro de negócios próximo havia deixado uma profunda rachadura nele. Desde então, James tinha sido cauteloso com todos, incluindo aqueles trabalhando dentro de sua própria casa. Estranhamente, apesar de sua imensa riqueza, ele não conseguia manter uma empregada. A maioria durou apenas uma semana. Algumas eram curiosas demais, outras desajeitadas, e algumas até ousaram acidentalmente levar pertences brilhantes para fora da mansão. James nunca se deu ao trabalho de explicar. Ele simplesmente deixava cair uma palavra curta, despedido. E assim, a cada poucas semanas, o departamento de RH da Harrison Enterprises tinha que postar outro anúncio, governanta e empregada pessoal para o Sr. Harrison. Todos sabiam que este era um trabalho bem pago, mas quase impossível de sobreviver. Naquela manhã, James sentou-se na grande sala de estar, folheando rapidamente o arquivo da última candidata. Ele não esperava muito. A próxima seria como as outras, ou excessivamente educada de uma forma falsa, ou ambiciosa demais, até que a porta se abriu e uma voz feminina soou. Bom dia, Harrison. Eu sou Emily Thompson aqui para entrevistar para a posição de suportar o chefe mais difícil da cidade. James olhou para cima, sua testa franzindo. A mulher diante dele parecia estar em seus primeiros 30 segundos, alta com uma figura elegante, cabelo castanho amarrado para trás, olhos brilhantes com um toque de travessura. Ela vestia um vestido de escritório simples, sem grife, mas limpo e adequado. Eu não me lembro dessa frase estar na descrição do trabalho. James respondeu secamente. Emily encolheu os ombros com um sorriso. Eu li os comentários online. Pessoas disseram que a casa Harrison é como um campo de treinamento ninja. Qualquer um que sobreviva uma semana lá é basicamente um super-herói. Eu pensei em tentar a minha sorte. James pausou ligeiramente. Era raro alguém ousar falar com ele daquela forma, especialmente em um primeiro encontro. Ele fechou o arquivo e perguntou sem rodeios. Experiência de trabalho? Eu costumava trabalhar em um hotel limpando e fornecendo serviço de quarto. Então mudei para cuidados infantis. E eu também atuei como mediadora para casais que discutiam frequentemente. Basicamente, eu sei como limpar, cozinhar e fazer pessoas menos ranzinzas. James lançou a ela um olhar afiado e gelado. Eu não preciso de uma comediante. Que pena, porque brincar é meu instinto. Mas não se preocupe, eu ainda posso fazer o chão brilhar. Ele inspirou brevemente, suprimindo a irritação. Mas no fundo, o canto de seus lábios quase queria levantar. Estranho. Algo mais que eu deveria saber? Emily hesitou ligeiramente antes de responder. Eu sou uma mãe solteira. Minha filha tem 6. Às vezes eu posso ter que trazê-la junto se eu não tiver ninguém para cuidar dela. Se isso não for aceitável, eu entendo. James fixou seu olhar no dela. Geralmente a menção de uma criança era suficiente para ele riscar uma candidata imediatamente. Sua mansão não era lugar para crianças correndo, mas de alguma forma a honestidade em seus olhos o fez não querer dizer não. Eu vou te dar um teste de uma semana, ele disse por fim. Mas não crie esperanças. A maioria não dura até o 7º dia. Emily riu como se ele tivesse acabado de contar uma piada. Então eu tenho uma chance de estabelecer um recorde. Eu sempre gostei de desafios. Ela estendeu sua mão para um aperto. James congelou por um momento, então relutantemente tocou-a.
Sua palma era quente, macia, mas firme, completamente em desacordo com o gelo dentro dele. Quando Emily se afastou para começar seu primeiro dia de trabalho, James permaneceu imóvel por um tempo. Ele disse a si mesmo: é apenas uma semana. Ela vai acabar como as outras. E ainda no fundo, um som fraco se agitou, como luz do sol escorregando por uma fresta na porta. Talvez desta vez seria diferente, admiti. James Harrison nunca confiou em ninguém, especialmente depois de incontáveis decepções. Sua confiança parecia um copo de cristal caído em pedra, estilhaçado em tantas peças. Ninguém jamais poderia consertá-lo. Foi por isso que sempre que um novo funcionário punha os pés em sua vasta mansão, apenas um pensamento cruzava sua mente. Quanto tempo levará para eles revelarem sua ganância? Emily Thompson, a nova empregada contratada naquela mesma manhã, parecia diferente. Mas James se recusou a ser enganado por aqueles olhos brilhantes e aquele sorriso brincalhão. Muitas vezes ele tinha visto pessoas fingirem ser virtuosas apenas para mais tarde extorquí-lo por dinheiro e explorar sua confiança. Naquela tarde, James teve uma ideia para testá-la. Ele decidiu encenar uma pequena peça. Seu escritório era uma sala que poucos jamais entravam, exceto por faxineiros. Era um grande espaço com piso de madeira escura, tetos altos, uma parede de janelas de vidro com vista para o jardim e outra forrada com estantes de livros imponentes. No canto estava um cofre elegante, tão resistente quanto uma fortaleza em miniatura. James abriu o cofre, puxou algumas pilhas de notas novas e deliberadamente deixou a porta entreaberta, deixando cair algumas notas no chão, onde não poderiam ser perdidas. Então ele se recostou em sua cadeira de couro, ajeitando-se como se estivesse exausto do trabalho e adormecendo. Na realidade, por trás das pálpebras semicerradas, ele observava tudo. Seu coração não acelerou de ansiedade, mas de curiosidade. Isso era nada menos que um jogo que ele sempre vencia. Uma batida suave soou na porta. Sr. Harrison, posso entrar? Era Emily. Ela empurrou a porta aberta, carregando um esfregão e uma sacola cheia de ferramentas de limpeza. Seu comportamento permaneceu leve e fácil. Ela até cantarolou uma pequena melodia alegre. James manteve sua expressão neutra, inclinando a cabeça ligeiramente, como se estivesse em sono profundo. Emily começou a espanar as estantes, movendo-se pela sala. Então seu olhar pousou no cofre. James ficou tenso, seu batimento cardíaco dando uma batida forte. Ela tinha visto. Algumas notas jaziam espalhadas no chão, brilhando verdes no brilho nítido das notas de $100. Os olhos de Emily se arregalaram brevemente. James quase podia prever o que viria a seguir. Ela se curvaria, pegaria e as enfiaria no bolso. Mas o que aconteceu em vez disso o deixou congelado. Emily não embolsou o dinheiro. Ela se curvou, juntou cada nota, alisou as bordas suavemente e as colocou ordenadamente na mesa. Então, em vez de deixar a pilha em uma bagunça, ela começou a arrumá-la primeiro em um quadrado. Ela franziu a testa e mudou para um círculo. Finalmente, com uma risada suave, ela moldou o dinheiro em um coração. Da cadeira, James teve que usar cada grama de autocontrole para não pular. Um bilionário que havia testemunhado todo tipo de esquema, agora lutava para ficar parado por causa de uma ação. Estranho, caprichoso e estranhamente cativante. E isso não era tudo. Emily tirou um post-it amarelo do bolso, rabiscou algumas linhas e o colou ao lado das notas. Dinheiro precisa ser arrumado também, para que possa multiplicar melhor. Chefe assinado com um rostinho sorridente e redondo. James estava atordoado. Sua garganta apertou com um sentimento que ele não conseguia nomear. Ele tinha visto pessoas lutar com unhas e dentes pelo seu dinheiro, enganar e roubar para pegar mais. Nunca ninguém tinha usado seu dinheiro para fazer um coração e deixar uma nota brincalhona. Emily continuou limpando, alegremente espanando os vidros da janela,
aparentemente alheia ao fato de que seu chefe estava dormindo. Ela até cantou suavemente, sua voz clara ecoando em uma sala que só havia conhecido o som seco de páginas virando. James não conseguiu mais segurá-lo. Uma risada escapou de seus lábios. Emily assustou-se, girando com olhos arregalados. Você está acordado? James tossiu rapidamente, tentando recuperar sua expressão severa. Eu acabei de acordar. Ela apertou os olhos brincalhonamente. Acabou de acordar ainda rindo alto como se você tivesse assistido a um show de comédia. Ele permaneceu em silêncio em uma rara perda de palavras. Pela primeira vez em anos, ele havia verdadeiramente rido. Não a curva forçada dos lábios antes de repórteres, mas risada subindo direto de seu peito. Eu não sabia que você tinha o hábito de moldar dinheiro em padrões estranhos, James finalmente disse. Emily corou, mas permaneceu casual. Em casa, minha filha e eu gostamos de arrumar moedas em flores ou corações. Ela diz, dinheiro é como sementes. Quando você o mantém arrumado, ele cresce em mais. Eu pensei em tentar com suas notas. Quem sabe? Talvez a Harrison Enterprises ganhe mais alguns bilhões. A observação era tão ingênua e ainda assim tão charmosa que James teve que inspirar profundamente apenas para se impedir de rir novamente. Depois que Emily saiu, James olhou para a pilha de notas em forma de coração e o pequeno post-it. Um sentimento estranho se espalhou por seu peito. Uma estranha leveza, como se as nuvens escuras pairando há muito tempo acima tivessem se afastado brevemente para deixar um raio de sol entrar. Ele murmurou para si mesmo. Uma empregada moldou o meu dinheiro em um coração. O que ela pensa que eu farei com essa bobagem infantil? Mas em vez de se sentir irritado, ele achou engraçado. Engraçado o suficiente. Os cantos de sua boca não ficavam para baixo. Naquela noite, ao sair de seu escritório, James carregou o post-it com ele. Ele o colocou cuidadosamente em uma gaveta particular, uma que só havia contido contratos e relatórios financeiros. Algo tão pequeno, mas tão diferente de tudo o que ele havia experimentado antes. E ele admitiu, embora relutantemente, pela primeira vez em anos, o Sr. Harrison havia verdadeiramente rido. Na manhã seguinte, a mansão na colina acordou ao cheiro da luz solar matinal e passos, tão leves quanto o pato de um gato. Emily chegou mais cedo do que o programado, carregando uma pequena cesta com alguns limões brilhantes, um buquê de margaridas que ela havia pego rapidamente no mercado e um sorriso deslumbrante como uma fita amarrada em torno de um novo dia. Bom dia, Sr. Harrison, ela chamou assim que James passou pelo corredor, xícara de expresso na mão como sempre. Você está 13 minutos adiantada, James checou seu relógio. Eu não encorajo trabalhar horas extras. Eu não estou trabalhando horas extras. Eu estou aquecendo a casa antes do horário. Emily piscou, levantando o buquê. Este lugar está um pouco carente de vitaminas humanas. James não respondeu. Ele estava ocupado marcando os pontos em sua agenda como de costume. Mas mesmo depois de entrar no elevador, ele ainda podia ouvi-la batizar o novo dia para a casa. Vamos lá, relógio de pêndulo. Vamos varrer um pouco de sonolência. E você, tapete persa, tente não soltar muito pelo hoje. As portas do elevador deslizaram fechadas. De alguma forma, o canto dos lábios de James se contraiu. Ele lembrou a si mesmo. Não amoleça. A manhã inteira, Emily moveu-se pela casa como uma brisa que ria. Ela colou uma nota na geladeira. O fofo livro de regras da cozinha. 1. Lave as mãos. R. Sorria uma vez. Sam, não deixe panelas de molho. Ela empurrou as janelas da cozinha para que a luz do sol pudesse entrar, colocando uma tigela de limões no meio da mesa como um pequeno sol. Por que limões? James perguntou casualmente enquanto passava, seu tom ainda uniforme. Porque quando você vê amarelo, seu cérebro acredita que a vida não é tão ruim. Além disso, limões absorvem odores e estresse. Essa é minha ciência, Emily respondeu de forma prática.
Sua ciência parece principalmente baseada em sentimentos. Sentimentos são uma ciência também. É apenas uma que não recebe muito financiamento dos ricos. Ela sorriu. James quase retrucou, mas antes que pudesse, ele ouviu música. Não os concertos refinados que ele geralmente tocava enquanto trabalhava, mas uma melodia leve e animada que fazia sua mão querer acompanhar. Emily tinha ele tocando suavemente de seu telefone, volume baixo o suficiente para si mesma apenas. Ela usava um avental, batendo massa de panqueca, cantarolando no refrão. Ela girou uma vez, avental bufando como uma saia dançante, virando a espátula como se fosse uma guitarra. James estava na porta da cozinha, nem entrando nem saindo. Havia uma estranha atração. Música, luz do sol, o cheiro de manteiga e a imagem de uma mulher cozinhando enquanto ria. Pela primeira vez em muito tempo, sua cozinha parecia uma cozinha. Oh! Emily virou-se e o pegou. Desculpe, esqueci de desligar a música. Eu vou deixar. James interrompeu mais rápido do que pretendia. Você está fazendo panquecas. A versão menos açúcar, mais esperança, ela disse, virando uma com um plop perfeito. Quer tentar virar uma você mesmo? Eu não. Você gerencia uma corporação inteira? Eu acredito que você pode gerenciar uma espátula. Emily o pressionou em sua mão, recuando, olhos brilhantes. Tão sério quanto um juiz, James observou a panqueca redonda esperando na frigideira. Ele nunca tinha virado uma panqueca em sua vida. Havia inúmeras áreas em que ele se destacava. Fusões, alocação de capital e gestão de riscos. Mas este círculo amanteigado, de repente, parecia um empreendimento de alto risco. Ele engoliu, contou as batidas e sacudiu o pulso. A panqueca voou, girou na metade. Então, com um baque, pousou na borda da panela, metade no chão. Os lábios de Emily se comprimiram em um sorriso. Brilhante. Uma panqueca que sabe como quebrar limites. Eu terei a borda da panela redesenhada. James murmurou, embora suas orelhas corassem ligeiramente. Não precisa. Emily rapidamente pegou o pedaço caído, jogou-o fora e limpou o chão. Da próxima vez, sinta o ritmo. Assim. 1, 2, 3, virar. Ela virou sua panqueca suavemente, como um truque de mágica. James percebeu que sua mão estava batucando um ritmo no balcão sem que ele percebesse. Ele rapidamente o enfiou no bolso. Você tem bom ritmo, Emily inclinou a cabeça. Eu não danço, eu não te convidei para dançar. Apenas uma panqueca. Eles ambos riram. Não alto, mas o suficiente para deixar o teto alto respirar. O otimismo de Emily não era alto. Ele se esgueirava pelos cantos através de palavras diretas e pequenas peculiaridades. Ela colocou olhos arregalados no robô aspirador e o nomeou Sir Rumba. Naquela tarde, enquanto James caminhava pela sala de estar, ele a encontrou agachada, falando com o robô. Agora, Sir Rumba, aquele canto é a zona cinzenta emocional da casa. Limpe cuidadosamente. Tudo bem, você está falando com o aspirador. James pausou. Sim. Depois de uma vida de observação, eu aprendi que adultos só ouvem quando você os transforma em objetos fofos. Pensei em tentar com Sir Rumba comigo. Você não precisa me transformar em um objeto. Nesse caso, ouça isso. Você precisa de uma tarde sem relatórios. Emily disse diretamente, olhando-o nos olhos. Apenas uma para dar a esta casa um pouco de risada. Sua franqueza fez James hesitar por um instante. Muito poucas pessoas ousavam dizer a ele para não trabalhar. Mas a sinceridade de Emily não tinha segundas intenções. Parecia uma receita para uma casa faminta de alma. Eu vou considerar, ele respondeu brevemente. Perfeito. Eu vou emitir um bilhete grátis para aquela tarde. Ela sorriu, puxando um pedaço de papel do bolso. Bilhete? Uma risada, mais um copo de limonada. Ele o colocou em sua mesa como uma assinatura especial. Ao meio-dia, quando James saiu de seu escritório, ouviu cantar novamente da cozinha. Desta vez, era uma peça clássica transformada em pop,
suave como manteiga. Ele diminuiu o passo na porta, seus sapatos batucando inconscientemente no mármore. Emily estava descascando frutas no auge da canção. Ela não resistiu a girar uma vez, avental esvoaçando, mechas de cabelo escapando de seu coque. Novamente, James encostou-se no batente, voz baixa. Você está planejando abrir um estúdio de dança na minha cozinha? Eu estou dando uma aula anti-entediada. Alunos obrigatórios, tudo na casa, ela respondeu levemente, ainda fatiando maçãs. Quer participar? Eu te disse que não danço. Então assobie. Ela inclinou o queixo, lábios curvando. Eu te ouvi mais cedo, James piscou. Ele realmente tinha assobiado? Ele não se lembrava. Apenas o batucar em seu peito e então de alguma forma o som havia escapado. Um lançamento instintivo como água encontrando um caminho. Eu não. Ele quase negou, mas seus olhos travessos o pararam. Ele mudou de curso. Bem, uma nota, ele assobiou uma frase curta. Limpo e preciso. Como uma vírgula. Emily bateu palmas dramaticamente, como se ela tivesse testemunhado uma performance de classe mundial. Bravo! Uma enorme melhoria em relação à panqueca desta manhã. Você classifica tudo? Sim, mas eu só dou os certificados quando alguém escolhe sorrir. Ela suavizou, olhos quentes. Obrigado por sorrir em sua cozinha. James virou-se para sair, mas parou. Ele olhou ao redor. Luz do sol desenhou pinceladas brilhantes nas paredes. A tigela de limões brilhava como um ponto de exclamação. O fofo livro de regras estava alegremente preso à geladeira. E da sala de estar, Sir Romba zumbiu, seus olhos arregalados balançando em concordância. Sua casa, antes fria como um escritório executivo, agora carregava impressões digitais de vida. Naquela tarde, Emily passou para a biblioteca. Ela não reorganizou os livros que sabia. James odiava isso, mas espanou suas lombadas, murmurando alguns títulos como se cumprimentasse velhos amigos. No piano negligenciado, ela levantou a tampa e tentou um acorde. O som soou estranho como um convidado que havia esquecido suas maneiras. Você toca? James apareceu na porta, sua sombra estendendo-se pelo tapete. Eu aperto as teclas. Tocar ainda está sob negociação, Emily brincou, tocando algumas notas em uma frase brilhante de gota d'água. Este piano está triste. Você sabe por quê? Porque ninguém o toca. Porque ninguém estava feliz quando o fez. Ela fechou a tampa e se virou para ele. Posso abrir as janelas da biblioteca todas as manhãs? Deixe a luz entrar. Livros precisam de sol também. James a estudou por mais tempo do que o usual. Seu olhar não estava mais simplesmente avaliando. Estava medindo outra coisa. A temperatura da casa e de si mesmo. Tudo bem, mas evite luz solar direta nos manuscritos raros, ele disse baixinho. Quase um sussurro. Eu vou dar a eles chapéus de sol, Emily brincou. Não, ele parou, então inesperadamente sorriu. Apenas use as cortinas. Ela riu e o som se espalhou, subindo as prateleiras, enrolando-se sob o tapete, suavizando a pintura abstrata cinza na parede, embora ninguém a tivesse tocado. Mais tarde, enquanto James se preparava para sair para uma reunião do conselho à noite, ele tateou por um segundo com sua gravata. Geralmente ele a amarrava tão rápido quanto assinar seu nome. Mas hoje seus dedos escorregaram, deixando-a ligeiramente torta. Emily passou e parou. Posso? Ela perguntou quando ele assentiu. Ela se aproximou, suas mãos leves, mas firmes. Eu aprendi a dar nós de gravata porque eu costumava ajudar meu pai antes de seus turnos noturnos. Naquela proximidade, James sentiu o fraco cheiro de sabão em suas mãos e uma fragrância fresca como folhas novas. Ela se inclinou, amarrou-a ordenadamente, endireitou-a, então recuou. Seu sorriso não era nem triunfante nem submisso. Era simples, como dizer. Obrigado, James murmurou, sua voz mais baixa do que o usual. De nada, Emily piscou. Amanhã eu vou te ensinar um nó Windsor.
Ele parece suavemente poderoso. Eu já tenho poder, ele respondeu firmemente, embora seu sorriso traísse sua satisfação. Então adicione suave. Ela encolheu os ombros. No elevador, James pegou seu reflexo. A gravata estava perfeitamente reta. Contudo, estranhamente, o que alterou seu rosto não foi o nó. Era o brilho fraco no canto de seus olhos, o tipo que só aparecia depois de deixar uma sala com risadas. Naquela noite, voltando tarde, James caminhou lentamente pelo corredor. A mansão não estava mais inteiramente silenciosa. Em algum lugar, o ventilador de teto zumbia suavemente. Da cozinha, baunilha e manteiga ainda persistiam, como uma memória de luto. No armário de sapatos estava a tigela de limões, serena como sempre. E na geladeira, o bilhete de papel, uma risada, mais um copo de limonada havia sido colado de volta. Agora com uma nota a lápis, resgatado metade hoje. James parou na porta da biblioteca. Ele abriu a gaveta de sua mesa e puxou o post-it em forma de coração de ontem. Dinheiro precisa ser arrumado também, para que possa multiplicar melhor, chefe. Ele o colocou ao lado do novo bilhete de risada. 2 pequenos pedaços de papel, 2 pequenas piadas. Ainda assim, eles se tornaram pequenos marcos no mapa emocional de uma casa outrora congelada. Ele se recostou em sua cadeira, exalando profundamente. Em sua mente, a equação era tão simples quanto aritmética. Margaridas mais limões, mais uma canção, mais meia panqueca caída igual a risada. Infantil, bobo até. Mas no final, a coisa que adultos menos queriam admitir era exatamente o que os resgatou da seca. James apagou as luzes. Pouco antes da porta fechar, ele ouviu a voz de Emily à distância, provavelmente falando com Sir Romba, dizendo: "Amanhã, varra outra camada de luz do sol." "Tudo bem." Ele fechou a porta e o sorriso chegou com o escuro. Pela primeira vez em anos, a casa verdadeiramente reteve risadas. E, estranhamente, isso fez tudo, até um homem de aço sentir-se mais leve. Sábado de manhã amanheceu com um céu tão claro quanto o vidro recém-polido. Emily entrou na mansão Harrison com olhos um pouco inquietos. Ao lado dela caminhava Lily, de 6 anos, agarrando um ursinho de pelúcia, faltando uma orelha. "Eu prometo que serei boazinha." Lily sussurrou, seus olhos escuros cintilando. "Sim, só por hoje. Eu não consegui encontrar ninguém para cuidar de você." Emily respondeu suavemente. Então se abaixou para adicionar: "Lembre-se de ouvir e não correr por aí." Ok, James tinha uma agenda mais leve do que o usual e estava sentado na biblioteca revisando relatórios. O som da voz de uma criança flutuou. Estranho, quase estrangeiro, como algo de outro mundo. Ele franziu a testa. Crianças eram algo que ele evitava. Elas eram barulhentas demais, imprevisíveis demais, e o pior de tudo, capazes demais de estilhaçar um coração que ele havia trabalhado duro para manter congelado. Ele entrou no corredor e viu Emily com uma pequena garota ao seu lado. Ela vestia um vestido de algodão rosa pálido, seu cabelo em 2 tranças desiguais amarradas com fitas, o que só a fazia parecer mais travessa. "E esta é a voz de James", baixou. Emily endireitou-se imediatamente, quase protegendo sua filha atrás dela. "Lily, minha filha, eu não consegui encontrar ninguém para cuidar dela hoje. Eu sinto muito. Se você preferir, eu posso." "Está bem." James interveio brevemente. Sua voz não era nem alta nem quente. "Ela pode ficar." Emily exalou em alívio. Lily, enquanto isso, olhou de olhos arregalados para o homem severo diante dela. Então, timidamente disse: "Olá, tio." James congelou. Havia anos que ele não ouvia alguém chamá-lo de algo tão inocente. Para todos os outros, ele era o Sr. Harrison, senhor, ou pior, o bilionário Harrison. Aquela única pequena palavra, tio, o tirou do equilíbrio por um momento. Emily se ocupou na sala de estar enquanto Lily sentava-se obedientemente no sofá, abraçando seu urso. Mas crianças nunca ficam paradas por muito tempo. Em minutos ela estava de pé,
vagando curiosamente. Seus olhos redondos escanearam as pinturas abstratas, as estantes imponentes, até que pousaram no vaso de cristal no centro da sala, alto, cheio de lírios brancos. Ela inclinou a cabeça e sussurrou para seu urso. Tão bonito, mas meio triste. Ela se levantou na ponta dos pés para tocar uma pétala. Naquele instante, um tilintar agudo soou. O vaso balançou, então tombou, estilhaçando-se contra o chão de madeira. Oh, não! Emily girou horrorizada. Cacos de cristal espalhados, flores quebradas. O rosto de Emily ficou pálido enquanto ela avançava, puxando sua filha para trás dela. Sr. Harrison, eu sinto muito. Eu vou substituí-lo imediatamente. James emergiu da biblioteca, seu olhar frio. Desordem era algo que ele desprezava, e aquele vaso tinha sido uma rara lembrança. Emily se preparou para a raiva dele, mas Lily não se escondeu atrás de sua mãe. Ela deu um passo à frente, olhos brilhando com lágrimas não derramadas, ainda assim brilhando com coragem. Eu sinto muito, tio. Eu não quis. Eu só queria dar uma olhada mais de perto. Então, para o espanto tanto da mãe quanto do mestre, Lily ajoelhou-se e começou a recolher as flores. Sem se abalar pelos cacos, Emily entrou em pânico. Querida, cuidado. Não toque neles. Está tudo bem, mamãe. Eu só quero consertar. Ela disse firmemente. Ela pegou um pequeno vaso de cerâmica de uma mesa lateral, arrumando cuidadosamente os lírios intactos dentro. Os caules quebrados ela agrupou, embrulhando-os suavemente em papel de seda. Em minutos, um novo vaso de flores estava ali, não perfeito, mas natural e inocente, como uma obra de arte de criança. Pronto, feito. Lily olhou para cima, olhos brilhando. Eu vou chamá-lo de vaso que se levantou. A sala ficou em silêncio. Emily não sabia se ria ou chorava. Quanto a James, ele olhou para a menininha. Algo estranho se agitou dentro dele. Não raiva, mas admiração. Uma criança havia quebrado algo valioso. Contudo, em vez de se esconder ou temer punição, ela havia usado sua imaginação inocente para transformar o dano em algo novo. Enquanto oferecia uma desculpa genuína, James se agachou lentamente, encontrando Lily ao nível dos olhos. Por que você fez isso? Porque se algo quebra, você pode torná-lo bonito de outra maneira. Mamãe disse assim. Ela respondeu simplesmente. E você parece triste. Estas flores são para te trazer menos tristeza. O peito de James apertou. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém se importou com como ele se sentia. Emily assistiu nervosamente, esperando seu veredito. Mas James simplesmente ficou de pé, então disse à menininha. O vaso que se levantou. Nada mal. Os olhos de Lily se iluminaram. Ela puxou a mão de sua mãe. Veja, mamãe, eu te disse que ele não é assustador de jeito nenhum. Emily corou. Lily. E pela primeira vez em anos, James riu baixinho, breve, mas real. Naquela tarde, de volta à biblioteca, James se viu pensando em um pensamento desconhecido. Esta casa havia contido apenas silêncio e objetos impecáveis por anos. Mas foi um vaso quebrado reunido e reimaginado por uma criança que finalmente deu alma ao lugar. Ele percebeu que as maiores lições nem sempre vinham de conferências ou salas de reuniões, mas de uma menina de 6 anos, com olhos brilhantes e mãos pequenas. O vaso que se levantou, ele murmurou, lábios curvando ligeiramente. E para sua surpresa, ele sentiu como se seu próprio coração tivesse se levantado um pouco depois de tantos anos pesados. A mansão Harrison havia sido projetada para festas luxuosas. A sala de jantar se estendia tão longa que, mesmo com 10 pessoas sentadas, ainda parecia vazia. Lustres brilhavam, talheres mostrados em fileiras precisas. Contudo, desde que foi construída, James nunca a havia usado verdadeiramente para uma refeição significativa. Na maioria das vezes, ele comia rapidamente em seu escritório ou pedia para sua assistente trazer comida.
Mas hoje palavras saíram de seus lábios que assustaram até a ele mesmo. Senhorita Thompson, esta noite cozinhe refeição. Eu quero ver se seu gosto pode satisfazer alguém tão exigente quanto eu sou. Emily, limpando o balcão da cozinha, levantou a cabeça bruscamente. Seus olhos castanhos se iluminaram como se fossem faíscas. Ah, então estou sendo convidada para jantar com o chefe. Isso é uma honra ou um teste? Ambos, James respondeu uniformemente, embora um lampejo de curiosidade se escondesse em seus olhos. Então é melhor você estar pronta, porque minha culinária não é chique. Eu cozinho para comer, não para fotos de revista. James levantou uma sobrancelha. Havia muito tempo que ninguém falava com ele tão casualmente, como se ele fosse apenas um homem, não um bilionário poderoso. Emily escolheu pratos simples, sopa cremosa de abóbora, salada verde e frango assado com glacê de mel. O aroma se espalhou rapidamente pela vasta cozinha, afastando seu frio usual. James entrou, seu paletó tirado, vestindo apenas uma camisa branca. Ele raramente punha os pés na cozinha. Ainda assim, agora ele estava observando-a de perto. Por que, Mel? Ele perguntou. Porque é doce e quente, Emily disse. Olhos na bandeja de frango. Pessoas difíceis frequentemente precisam de um pouco de doçura para amolecer seus corações. James pigarreou, mascarando o quão diretamente suas palavras o haviam atingido. Você acha que eu preciso amolecer? Não apenas precisar, desesperadamente precisar. Ela provocou com um sorriso rápido. Sr. Harrison, você franziu a testa demais. Logo você terá 3 rugas extras. Ele enrijeceu ligeiramente de qualquer outra pessoa. Isso lhes teria custado o emprego. Mas com Emily, ele não se sentiu irritado. Em vez disso, ele se sentiu mais leve. Quando a refeição estava pronta, Emily puxou uma cadeira em frente a ele. Eu esperava que você sentasse à cabeceira da mesa, 1 metro inteiro de distância, como algum aristocrata em um filme. Eu não gosto de teatro, James disse, sentando-se ao lado dela em vez de à cabeceira. Isso pareceria uma reunião do conselho. Bom, pelo menos agora podemos nos ouvir mastigar, Emily brincou, quase fazendo-o engasgar com sua bebida. Ele olhou para ela. Ela estava felizmente mastigando salada sem a menor pretensão. Seu ar desprotegido estava em forte contraste com os jantares luxuosos que ele havia frequentado, onde todos sorriam educadamente enquanto desconfiavam uns dos outros. Então, o que você acha? Ela perguntou quando ele provou o frango. James mastigou lentamente e deliberadamente, mantendo seu rosto sério. É decente, apenas decente. Emily colocou as mãos nos quadris. Eu passei a tarde toda marinando aquele frango. Se você está classificando assim, eu vou fazer apenas macarrão instantâneo amanhã. Ele caiu na risada. Verdadeira risada desenfreada. O som encheu a ampla sala de jantar, surpreendendo até a ele. Tudo bem, delicioso. Verdadeiramente delicioso. Eu raramente elogio a culinária de alguém. Então eu aceito. Emily encolheu os ombros. Embora o rosa em suas bochechas traísse seu prazer, a refeição continuou em um calor inesperado, conversa, risadas. Emily compartilhou histórias de seu trabalho no hotel, incluindo um hóspede peculiar que exigiu serviço de quarto às 3h da manhã porque seu cachorro havia latido. Eu disse a ele, desculpe, senhor, eu limpo quartos, não faço terapia para cães. Ela recontou, olhos cintilando. James riu, balançando a cabeça. Você realmente sabe como surpreender as pessoas. Surpresa boa ou má? Não decidiu ainda, mas sua voz carregava diversão. Emily casualmente adicionou outro pedaço de frango ao seu prato. Coma mais. Pessoas que franzem a testa frequentemente parecem faltar energia. Eu não franzo a testa. Você acabou de franzir a testa, dizendo, eu não franzo a testa, ela retrucou. James ficou em silêncio por 3 batidas, então riu novamente. Desta vez, abertamente. Conforme o jantar terminava,
Emily serviu a ele um copo de limonada com mel. Esta é uma bebida curativa. Se você não se sentir melhor depois disso, você pode descontar do meu contra-cheque. James tomou um gole. O sabor doce e fresco deslizou por sua garganta, trazendo um estranho conforto, simples e pacífico. Ele olhou ao redor da mesa. 2 pratos de comida simples, um vaso de margaridas que Emily havia colocado em uma cerâmica. A atmosfera não era luxuosa, mas acalmava seu coração. Uma memória cintilou. Há muito tempo, quando criança, ele tinha refeições assim. A risada de sua mãe, a colher de seu pai batucando em ritmo. Tudo se foi agora, enterrado sob montanhas de contratos e banquetes estéreis. E esta noite, inexplicavelmente, aquela memória retornou. Ele se virou para Emily. Ela estava terminando um pedaço de pão, olhos brilhantes e despreocupados. Pela primeira vez em anos, James percebeu que não se sentia sozinho em sua própria casa. O jantar terminou com mais risadas do que ele tivera em 5 anos combinados. Enquanto Emily limpava a mesa, ele se viu dizendo: "Amanhã à noite, se você estiver livre, talvez possamos tentar outro prato." Emily olhou para cima, estreitando os olhos brincalhonamente. "Planejando me transformar em sua chefe particular?" "Não", James respondeu lentamente. "Eu só quero jantar com uma amiga." Emily congelou por um momento, olhos cintilando com surpresa. Então ela sorriu, um sorriso suave e quente. "Então é um encontro, amigo." James deixou a sala de jantar com um sentimento desconhecido. Amigo, uma palavra há muito ausente de sua vida de poder e isolamento, havia retornado. Clara e quente, graças a uma mulher otimista que ousou lutar com ele através de linhas espirituosas. Caminhando pelo corredor vazio, ele pensou: talvez esta casa tenha finalmente encontrado suas risadas, e talvez também o meu coração. Naquela tarde, a grande sala de estar da mansão Harrison estava banhada em luz solar dourada pálida. James raramente deixava sua mesa para sentar lá, mas um objeto o havia puxado para longe de seus relatórios. O relógio de pêndulo antigo, a única lembrança deixada de seu pai. Ele havia parado de tic-taquear há muito tempo. James havia contratado mais de alguns especialistas para repará-lo, mas cada um havia balançado na cabeça. Mecanismo muito velho, peças faltando, e assim o relógio permaneceu parado, um monumento frio ao tempo congelado. James tocou a moldura de madeira, exalando suavemente. Ele não sabia por que hoje de todos os dias. O silêncio parecia tão vazio. Justo então, Emily entrou com um pano sobre o ombro. "Senhor Harrison, posso espanar este relógio?" "Cuidado." "É frágil", ele disse, olhos fixos nas mãos imóveis. "Se já está quebrado, não há nada a perder." Ela respondeu levemente, inclinando a cabeça. "Se importa se eu tentar algo?" James franziu a testa ligeiramente. Se especialistas experientes não conseguiam consertá-lo, como uma empregada poderia? Contudo, quando ele encontrou o olhar brilhante e confiante de Emily, ele se viu assentindo. Ela tirou suas luvas de borracha e virou o painel traseiro com apenas alguns movimentos simples. "Clique." "Aham, a mola está presa." "Você conhece relógios antigos?" James perguntou surpreso. "Não realmente. Eu apenas tenho um jeito para mexer," Emily disse, puxando um pequeno grampo de cabelo do bolso e cutucando delicadamente. Ela se inclinou perto, ouvindo atentamente, tão focada que James se pegou prendendo a respiração. Um momento depois, tic-tac, primeiro hesitante, então firme, rítmico. O ponteiro dos segundos começou a rastejar para a frente. Os olhos de James se arregalaram. "Impossível, veja." Emily sorriu em triunfo. "Eu posso não ser rica em dinheiro, mas sou rica em truques." Ele riu alto. O som ecoou em uma sala acostumada a nada além de correntes de ar. Estranho como, com um grampo de cabelo e um pouco de ousadia, Emily havia despertado um som que ele pensou ter sido perdido para sempre.
James ficou olhando para o relógio, então falou lentamente, como se estivesse voltando no tempo. Meu pai o amava. Ele o comprou quando eu tinha 8 anos. Toda noite ele o dava corda, lembrando-me que o relógio deve funcionar. Assim como a vida deve continuar, ele pousou, seus olhos escurecendo. A última vez que ouvi seu tic-tac foi na noite em que ele morreu. Depois disso, ele parou completamente. Emily permaneceu em silêncio, descansando sua mão suavemente na caixa de madeira. Ouvindo, ela não incitou ou questionou. Aquele entendimento silencioso levou James a continuar, algo que ele raramente fazia fora dos negócios. Eu tentei repará-lo muitas vezes, mas ele permaneceu em silêncio, como se dissesse que o tempo feliz havia terminado. Ele deu um sorriso fraco e amargo até hoje. O tic-tac constante encheu a sala, infiltrando-se em seus cantos. A garganta de James apertou. Ele se virou, não querendo que Emily percebesse essa rara suavidade em seu rosto. Contudo, quando ele olhou para trás, ela apenas ofereceu um pequeno sorriso, seus olhos cheios de compreensão. Talvez o relógio nunca estivesse quebrado, ela disse gentilmente. Ele estava apenas esperando pela pessoa certa para despertá-lo. James olhou para ela. Ninguém jamais havia dito algo assim a ele antes. O silêncio persistiu até que Emily o quebrou com uma risada. Bem, veja, meus pequenos truques foram úteis. Eu deveria adicionar especialista em relógios antigos ao meu currículo. Planejando competir com reparadores profissionais, James perguntou, o canto de sua boca se levantando. Por que não? Eu acabei de vencê-los em seu próprio jogo. Ambos riram, suas vozes misturadas com o tic-tac iluminando a sala antes sombria. Naquela noite, depois que Emily foi para casa com sua filha, James permaneceu na sala de estar, olhos nas mãos em movimento do relógio. Em sua mente ecoou a voz dela. Eu posso não ser rica em dinheiro, mas sou rica em truques. Pela primeira vez em anos, James sentiu o desejo de compartilhar sua história com alguém. E estranhamente esse alguém não era um parceiro nem um terapeuta. Mas a empregada que discutia, ria, e acabara de reiniciar o relógio de seu pai, ele roçou seus dedos contra o vidro, sussurrando como se para seu pai, eu ainda estou avançando, pai, e talvez desta vez eu não irei sozinho. Por 10 anos no comando da Harrison Enterprises, James Harrison havia construído a imagem de um homem de aço, um rosto de pedra, passos decisivos, palavras cortadas como pontos. Ele era tão notório que a mídia circulava uma piada corrente. Se alguém um dia fizer James rir, eles merecem um lugar na história financeira. Mas ultimamente, funcionários começaram a suspeitar que a piada havia expirado. Durante as reuniões, James às vezes sorria, não o sorriso rígido e educado de cortesia de negócios, mas um real, por mais fugaz. Uma vez, um assistente até jurou que o ouviu rir baixinho enquanto verificava seu telefone. Algo inédito. Então a notícia se espalhou rapidamente. Harrison havia comido bolo em seu escritório, uma fatia de torta de maçã quente, perfumada e caseira, não de um restaurante 5 estrelas, mas da cozinha da mansão, e pessoas sussurravam que a nova empregada, Emily, era a padeira. O chefe comeu bolo feito pela empregada. Alguém sussurrou na sala de descanso. Ele só comeu comida preparada por chefes particulares. Eu também ouvi que ele disse que era bom. Outro interveio, olhos arregalados, como se testemunhasse um fenômeno. Em apenas alguns dias, a fofoca havia se transformado em um turbilhão no andar superior da Harrison Enterprises. Entre os sussurros, mais de alguns assistentes sentiram que era injusto. Eles haviam passado anos estudando, subindo degraus, lutando por uma chance de ficar perto do chefe. E ainda assim uma empregada apenas por algumas semanas, de alguma forma, o havia mudado de uma maneira que eles nunca poderiam. Ela deve ter uma agenda. Um assistente murmurou para um colega na sala de cópias. Senhor Harrison nunca confia em ninguém.
Por que ela exatamente? Mulheres assim são espertas. Não me surpreenderia se ela acabasse com seu próprio quarto na mansão. As palavras eram quietas, mas afiadas o suficiente para alimentar uma onda de suspeita. Olhos começaram a seguir Emily sempre que ela vinha à sede para entregar arquivos ou carregar documentos da mansão. Emily não se importava muito com os rumores. Ela estava ocupada demais com o trabalho e sua filha ainda às vezes no elevador ou em um corredor. Ela pegou os sussurros seguindo atrás dela. Uma tarde entregando relatórios da mansão. Ela passou por uma sala de reunião. A porta não havia fechado completamente e as vozes lá dentro se propagavam claramente. Senhor, um assistente masculino falou. Eu acredito que o chefe ser excessivamente amigável com uma empregada é inapropriado. Poderia danificar sua imagem de liderança. Isso mesmo. Outra voz se juntou. Com todo o respeito, mas ela não é da mesma classe, Sr. Harrison. Gentileza pode ser facilmente explorada. Emily congelou, seu coração batendo forte. Ela não tinha a intenção de bisbilhotar, mas seus pés estavam enraizados no chão. Silêncio lá dentro. Então a voz de James soou baixa e firme. Chega! Ninguém ousou respirar. Você diz não à mesma classe. Ele pressionou cada palavra bruscamente. Deixe-me dizer-lhe isto. Ela é mais honesta e mais capaz do que muitos que se autodenominam especialistas. O ar ficou pesado. Um assistente tentou protestar, mas James continuou. Eu preferiria depositar minha confiança em alguém que sabe rir honestamente e viver genuinamente do que em pessoas que usam máscaras o dia todo e falam sobre classe. Se alguém trouxer Emily para fofocas novamente, prepare sua carta de demissão. Fora da porta, Emily ficou congelada. Ela nunca imaginou que aquele homem frio e distante a defenderia tão ferozmente. Ela se apressou antes que alguém pudesse abrir a porta. Seus passos trêmulos, pegos entre constrangimento e um estranho calor. Em sua vida, poucos jamais a defenderam. Certamente não tão abertamente na frente de funcionários seniores. Ela sussurrou para si mesma. Eu sou apenas uma empregada. Por que ele faria isso? Naquela noite de volta à mansão, ela ainda estava inquieta. Lily notou o silêncio de sua mãe e perguntou. Mamãe, o que o tio Harrison fez para deixar seu rosto vermelho? Emily, assustada. Eu não estou corando. Mas sua mão roçou em seu peito. Por dentro, seu coração ainda estava tremulando com um novo ritmo estranho. Alguns dias depois, James passou pela cozinha e viu Emily fazendo torta de maçã. Olá, hesitando. Pessoas dizem que se eu comer demais da sua torta, isso arruinará minha imagem. Emily virou-se fingindo seriedade. Então é melhor você parar de comê-lo. James levantou uma sobrancelha. Você quer que eu desista da torta de maçã? Não, ela riu. Eu quero que você coma o dobro apenas para lhes dar mais o que fofocar. Desta vez, James não conseguiu se conter. Ele riu alto e desenfreado. O som encheu a cozinha tanto que Lily veio correndo rindo também, sem mesmo saber por quê. E assim a mansão que antes fora fria e silenciosa ecoou novamente com o som mais caloroso de todos. A risada de uma família ainda não nomeada. Domingo de manhã, a luz do sol se derramou pelos jardins da mansão Harrison. Emily embalou uma cesta de piquenique, sanduíches, algumas garrafas de suco de laranja e uma pipa velha que Lily havia insistido em trazer. Mãe, hoje vamos ao parque. Eu quero empinar minha pipa. Lily torceu, pulando na ponta dos pés. Tudo bem, deixe-me terminar de limpar a cozinha e então nós iremos. Emily respondeu enquanto limpava a mesa. Lily de repente parou, olhos cintilando como se atingida por uma ideia. Justo então, James saiu da sala de estar em sua camisa branca e calça sob medida, pronto para ir ao escritório, mesmo em um fim de semana. Tio Harrison! Lily chorou, correndo para abraçar sua perna. Venha fazer um piquenique conosco hoje. James congelou. Sua agenda para o dia já estava lotada. 2 reuniões virtuais, um contrato para revisar. As palavras, eu estou ocupado, quase escaparam.
Mas então ele pegou os olhos suplicantes claros de Lily e hesitou. Piquenique, ele repetiu em seu barítono firme. Sim, com sanduíches, suco de laranja e uma pipa. Lily sorriu segurando a pipa de papel colorida. Será tão divertido, Emily interveio envergonhada. Eu sinto muito, Sr. Harrison. Lily não percebe o quão ocupado você está. Eu estou livre, eu posso ir, ele disse abruptamente, surpreendendo até a ele mesmo. Quietamente, ele mandou uma mensagem para sua assistente para cancelar a agenda do dia. O parque ficava lá apenas 15 minutos de carro fora da cidade. Embora famoso por seus gramados ondulantes e lago claro, James nunca havia posto os pés lá. Quando o carro parou, Lily saiu correndo, gritando de alegria. Emily estendeu um cobertor quadriculado e colocou a cesta. James ficou desajeitadamente por um momento, rígido em meio ao barulho e à agitação. Ele estava acostumado a salas de reuniões, não a famílias em cobertores de piquenique, não sentando. Emily olhou para cima, apertando os olhos brincalhonamente. Ou você está planejando negociar contratos com aquela árvore ali? James riu baixinho. Ele tirou seu paletó e sentou-se ao lado dela, ainda um pouco rígido. Mas quando Lily orgulhosamente entregou a ele o primeiro sanduíche, o constrangimento começou a derreter. Coma, tio, mamãe, e eu fizemos este juntos. Tem alface, presunto e um pouco de queijo. James deu uma mordida, mastigando lentamente. O sabor era simples, mas estranhamente melhor do que qualquer refeição de luxo que ele tivera. Nada mal, ele murmurou. Aí está de novo. Nada mal, Emily provocou. Você realmente quer dizer que é bom. Mas você não consegue se convencer, não é? Ele olhou para ela, lábios puxando para cima. Talvez. Depois de comer, Lily os puxou para o gramado. Vamos, minha pipa tem que voar o mais alto. Eu nunca empinei uma pipa, James admitiu. Então hoje é sua lição, Emily disse colocando a linha em sua mão. Não se preocupe. Crianças de 6 anos conseguem. Você também consegue. Ele olhou para o carretel de linha, então para a pipa de papel frágil. Para ele, a coisa toda parecia sem sentido. Mas enquanto Lily corria à frente, cabelo voando ao vento, algo em seu peito se levantou. Você tem que correr também, Emily gritou, puxando-o. E assim James Harrison, o homem severo cujos passos geralmente cruzavam salões de conferência acarpetados de vermelho, encontrou-se correndo pela grama, linha de pipa na mão. Quando a pipa pegou o vento e voou para o céu, ele caiu na risada. Uma risada plena e estrondosa, livre e desprotegida. Veja, Lily aplaudiu, eu te disse que você conseguiria. Mais tarde, os três descansaram sob uma grande árvore. Lily inventou um jogo de jogar bolas de papel. Um arremesso foi longe demais, atingindo James em cheio e derramando suco de laranja em sua camisa branca impecável. Oh não, eu sinto muito. Eu não quis, Lily ofegou. Emily também entrou em pânico. Eu vou lavá-lo imediatamente, Sr. Harrison. Mas James riu tão abertamente que mãe e filha olharam em choque. Ele desabotoou seu paletó, deixando a mancha se espalhar. É apenas uma camisa. Honestamente, eu me sinto melhor quando não é tão perfeito. Emily congelou. Naquele momento, ele não era o chefe bilionário exigente, apenas um homem deixando-se desfrutar de ser comum. O sol se pôs baixo, lançando um brilho dourado sobre o lago. Lily, exausta de brincar, adormeceu nos braços de sua mãe. James sentou-se em frente, observando silenciosamente. Ele percebeu que a alegria do dia não havia vindo de números em um relatório ou um negócio fechado. Ela veio da risada de uma criança, de um sanduíche desajeitado feito com carinho, de uma pipa subindo ao céu suavemente, quase para si mesmo. Ele sussurrou, talvez a felicidade realmente seja assim simples. Emily levantou o olhar, encontrando o dele no silêncio do crepúsculo. Nenhuma palavra era necessária. Ambos entenderam.
Alguns momentos são pequenos, mas poderosos o suficiente para mudar um coração inteiro. Naquele meio-dia, a mansão Harrison estava mais silenciosa do que o usual. James havia acabado de terminar uma reunião virtual do conselho e caminhou até a sala de jantar apenas para notar que não havia nenhum aroma familiar vindo da cozinha. Ele franziu a testa. Um estranho desconforto subindo em seu peito. Ele procurou no térreo, mas não viu sinal de Emily. Justo então, uma tosse suave veio do pequeno lounge ao lado da cozinha. James empurrou a porta aberta e encontrou Emily caída contra a parede. Rosto corado, olhos bem fechados. Lily sentou-se ao lado dela em pânico. Tio Harrison, mamãe está com febre. Eu não sei o que fazer. James congelou. Em todos os seus anos administrando uma corporação, ele havia lidado com negócios de bilhões de dólares e crises de mídia. Mas este momento o deixou agitado. Está tudo bem, ele disse suavemente, dando um passo à frente para apoiar Emily. Sua pele queimava com calor, sua testa úmida de suor. Emily abriu os olhos, lábios tremendo. Eu sinto muito. Eu devo estar exausta. Deixe-me descansar um pouco e eu ficarei bem. Quieta. Não fale, James ordenou, mas sua voz carregava uma gentileza inesperada. Ele a levantou em seus braços tão cuidadosamente como se a menor força pudesse quebrá-la. Os olhos de Emily se arregalaram em surpresa, seu batimento cardíaco tropeçando. Fazia tanto tempo que ninguém a segurava assim, segura, firme e quente. Ele a deitou na cama e a cobriu com o cobertor. Lily sentou-se na beira, agarrando a mão de sua mãe. Vigia, eu farei algo. James disse antes de perceber que ele nunca havia cuidado de uma pessoa doente antes. Ele hesitou, então declarou, eu farei mingau. A cozinha Harrison raramente tinha visto tal caos. James arregaçou as mangas, puxou arroz da geladeira, mas se atrapalhou, incerto como lavá-lo. Água espirrou por todo lado, grão derramado sobre o balcão. Lily ficou ao lado dele, franzindo a testa como uma pequena professora de escola. Não assim, tio. Mamãe me ensinou. Lave o arroz 2 vezes, então adicione água para cobrir e ligue o fogão. James ouviu seriamente, seguindo passo a passo. Quando chegou a hora de adicionar carne moída e gengibre, ele desajeitadamente sacudiu o sal demais. Lily guinchou. Tio, isso é salgado demais. Mamãe não vai comer. James coçou a cabeça, fazendo uma careta. Eu sou bom apenas em assinar contratos, não em aprovar temperos. Eles se entreolharam, então caíram na risada. A tensão diminuiu na cozinha. Antes preenchida apenas com o tilintar de talheres, agora ecoava com tagarelice e risadas. Finalmente o mingau estava pronto. Ele estava ralo, pesado em gengibre, mas pelo menos comestível. James carregou uma tigela escada acima, sentando-se ao lado da cama. Ele pacientemente soprou em cada colher para esfriá-la antes de alimentá-la a Emily. Ela abriu a boca relutantemente, fraca demais para resistir e não querendo ofendê-lo também. O mingau era salgado, picante, estranho na melhor das hipóteses, mas foi a maneira como James cuidadosamente alimentou cada mordida que trouxe lágrimas aos olhos dela. É delicioso, ela sussurrou, sua voz tremendo. Não se force. Eu sei que minha culinária é horrível. James sorriu, seus olhos incomumente ternos, mas pela primeira vez em minha vida. Eu quero cuidar de alguém. Emily olhou para ele. Seus olhos profundos não eram mais frios. Eles brilhavam tão calorosamente. Seu coração tremeu. Ela percebeu então que as paredes geladas cercando este homem estavam começando a derreter. À tarde, Emily havia adormecido. Lily se aninhou ao lado de sua mãe, enquanto James sentava-se quietamente em uma cadeira ao lado da cama. Observando, ele estendeu a mão para escovar algumas mechas de cabelo úmidas da testa de Emily. Seu toque tão cuidadoso como se com medo de acordá-la. Naquele momento, algo pesado se agitou em seu peito. Não piedade, não dever,
mas um desejo mais profundo de proteger estas duas. Não por um dia, mas para sempre. Ele havia pensado que a felicidade era encontrada em lucros crescentes, em preços de ações disparados. Mas agora, olhando para o rosto cansado de Emily e o sono pacífico de Lily, James entendeu que a verdadeira felicidade era assim simples. Ter alguém para cuidar e alguém que fez seu coração querer ficar. Ele suspirou suavemente, então sorriu. Talvez eu tenha encontrado a família que sempre estive perdendo. Naquela noite, quando Emily acordou, ela viu que ainda estava cuidadosamente coberta com um cobertor. Na mesa de cabeceira estava uma tigela fresca de mingau, fumegante, desta vez temperado na medida certa. James estava curvado junto à janela, cabeça apoiada para trás, cochilando. Ela olhou para o homem outrora frio e distante e seu peito se encheu de algo indescritível. Talvez, ela pensou, o momento em que ele a levou para a cama, gentil como se ela fosse um tesouro, foi o verdadeiro ponto de virada. Sua mão roçou na tigela quente. Ela sussurrou suavemente. Obrigada, senhor. Não, obrigada, James. Na luz fraca, os olhos de James piscaram abertos. Ele havia ouvido cada palavra, e ele sabia que a partir daquele momento, nada seria o mesmo. Em uma manhã de segunda-feira, James entrou no escritório da Harrison Corporation como de costume. Mas no momento em que sua secretária entregou a ele o jornal financeiro daquele dia, ele congelou. Na página 2 estava uma foto embaçada, mas clara o suficiente. Ele sentado na grama segurando uma pipa ao lado de uma mulher e uma menininha rindo brilhantemente. A manchete em negrito gritava: bilionário Phil Harrison, inesperadamente visto com uma misteriosa pequena família. James franziu a testa, sua expressão gelada imediatamente voltando ao lugar. De fato, naquele dia de piquenique, ele não havia notado ninguém tirando fotos, mas a mídia nunca perdia uma chance de embelezar uma história. Naquela tarde, durante uma videochamada com seus parentes, ele ouviu o tom de bronca afiado. James, o que diabos você está fazendo? O conselho e a imprensa estão todos especulando. Uma empregada doméstica. Você percebe se isso se espalhar, será visto como uma mancha em nosso nome. Outro parente interveio. Não deixe sentimentos pessoais atrapalharem. A imprensa exagera tudo. Você é um Harrison. A reputação da família não pode ser abalada por alguma mulher sem nome. James calou-se. Desde a infância, ele havia sido acostumado à dureza, acostumado à sombra pesada da família e da corporação. Mas desta vez, dentro dele surgiu outra voz, mais forte do que toda a pressão familiar. Ele lembrou-se daquele piquenique, da risada de Lily, dos olhos radiantes de Emily, enquanto ela observava sua filha correndo pela grama. E até de si mesmo. Ele havia sorrido um sorriso real, não um educado, não para provar nada. Quanto tempo fazia desde a última vez que ele se sentiu como um ser humano normal? Lentamente ele falou para a tela. Há coisas que não podem ser medidas por reputação ou ações. Vocês podem pensar que sou fraco, mas eu não perderei a coisa mais preciosa que acabei de encontrar novamente. A outra ponta ficou em silêncio. Ninguém ousou dizer outra palavra. Enquanto isso, na mansão, Emily estava esfregando e arrumando, sua mente em estado de caos. Ela havia ouvido as notícias. Fotos de James no piquenique com ela e Lily haviam se espalhado por fóruns. Pessoas estavam fofocando, algumas com ciúmes, outras zombando. Até uma empregada pode subir até um bilionário. Emily mordeu o lábio com força. Ela sabia exatamente quem ela era. Uma mãe solteira sem nada além de suas próprias mãos trabalhadoras. James realmente teria a coragem de ficar ao lado dela quando o mundo inteiro o estava observando sob um microscópio. Quando James entrou na casa, ela hesitou. Então disse timidamente: Sr. Harrison, se isso lhe causar problemas, eu vou renunciar. Eu não quero ser um fardo. James congelou,
seu olhar afiado por uma fração de segundo, então amolecendo. Ele se aproximou, sua voz firme e constante. Emily, nunca pense em si mesma como um fardo. Se alguém deveria ir embora, é a fofoca, não você. Ela olhou para cima, seus olhos marejados de lágrimas. Contudo, o medo ainda persistia. Mas eu sou apenas ele, a interrompeu. Você é quem traz risadas para esta casa. E Lily, ela é a luz que eu nunca tive em minha vida. Naquele exato momento, Lily veio correndo do quintal, abraçando a perna de James firmemente. Tio James, eu acabei de contar aos meus amigos na escola que você comeu o bolo da mamãe. Ambos os adultos congelaram. Emily corou intensamente enquanto James riu, bagunçando o cabelo da menininha. E o que seus amigos disseram? Eles disseram, isso significa que o tio James gosta da mamãe. Lily respondeu inocentemente, seus olhos cintilando. E eu acho também. Quando você olha para a mamãe, seus olhos brilham. Emily virou-se, coração batendo descontroladamente. James olhou para a criança, então para Emily, sua voz profunda e ainda assim quente. Lily, você é mais esperta do que a maioria dos adultos. Naquele momento, Emily não podia mais negar. O que Lily havia soltado tão naturalmente era a própria verdade que ela havia tentado esconder. Seu coração já havia se agitado, e o homem diante dela, mesmo estando no meio de uma tempestade de escrutínio público, permaneceu inabalável como uma parede contra o vento. Enquanto a noite caía, Emily sentou-se à janela, seu coração ainda emaranhado em medo e esperança. Mas desta vez, quando ela ouviu os passos de James se aproximarem, ela não recuou. De pé, atrás dela, James disse suavemente, eu não sei o quão difícil o futuro será, mas uma coisa é certa, eu não deixarei ninguém me separar de você e Lily. Emily cerrou as mãos firmemente, lágrimas escorrendo por suas bochechas. No escuro, ela sussurrou, eu acredito em você. Não era apenas uma promessa de confiança. Era também uma aceitação dos sentimentos que haviam crescido silenciosamente, rompendo todas as barreiras. Naquela tarde, Emily recebeu um convite inesperado de James. Ele apareceu na cozinha, onde ela estava ocupada com uma fornada de doces, sua expressão séria, mas ligeiramente desajeitada. Emily, essa noite eu tenho uma festa. Você viria comigo? Ela levantou a cabeça tão rapidamente que a colher em sua mão quase escorregou. Eu, Sr. Harrison, eu sou apenas a ajuda. Como eu poderia possivelmente... James pigarreou, evitando o olhar dela como se nem mesmo ele estivesse acostumado a pedir a alguém esse tipo de coisa. Não como a ajuda. Eu quero você ao meu lado. As palavras congelaram Emily no lugar. Calor correu para suas bochechas, mas no final ela deu um pequeno aceno quando ela entrou no grande salão de baile do hotel naquela noite. Emily sentiu como se tivesse vagado para outro mundo. Lustres de cristal brilhavam acima, vestidos cintilavam como seda líquida, e luz dourada dançava na superfície de taças de vinho. Ela vestia um vestido simples que James havia arranjado para ela. Seu cabelo cuidadosamente preso, sem maquiagem pesada. Apenas a curva tímida de seu sorriso. Por um momento, olhos demoraram nela. Sussurros arrastaram-se pela multidão. Quem é ela? Ela não é o tipo de mulher que James geralmente traz. Ela parece tão genuína. A confiança de Emily vacilou, mas então um convidado acidentalmente deixou cair um cachecol de seda. Sem hesitação, Emily se abaixou para pegá-lo, adicionando com um sorriso envergonhado. Ainda bem que não foi um copo de vinho, ou eu estaria de joelhos esfregando o chão. Risadas ondulavam pela multidão. Sua honestidade e sagacidade derreteram o ar rígido e formal. Uma presidente mais velha inclinou-se para James e sussurrou, esta jovem mulher é verdadeiramente encantadora. James olhou para Emily, um estranho calor subindo em seu peito. Em um mundo cheio de pretensão e competição, ela era como uma pequena chama, irradiando calor sem nunca tentar. Durante toda a noite,
Emily, sem saber, espalhou sorrisos por onde quer que fosse. Ela ajudou um garçom agitado a equilibrar uma bandeja pesada, guiou um hóspede idoso que havia se perdido no corredor e conversou com pessoas como se a gentileza fosse sua segunda natureza. Do outro lado da sala, James observou em silêncio. Algo dentro dele se abriu. Por tanto tempo, sua vida havia sido apenas sobre poder, reputação e negociações frias. Mas Emily, tão inocente, tão genuína, havia dado vida a toda a sala, e ele percebeu que não queria mais um mundo que não a incluísse. Quando a festa terminou e os convidados começaram a sair, James calmamente levou Emily ao jardim do hotel, onde cordões de luzes de fada brilhavam ao longo do caminho. O ar da noite estava fresco, carregando o fraco cheiro de flores. Emily hesitou. Obrigada por esta noite, mas tenho certeza que te envergonhei. Pessoas olharam para mim estranhamente. James balançou a cabeça, sua voz baixa e firme. Não, Emily, você iluminou aquela sala. Ela abaixou os olhos, seu coração batendo mais rápido do que o usual. Ele a estudou por um longo momento. Seu olhar continha tanto certeza quanto nervosismo, como um homem prestes a fazer algo que nunca havia feito antes. Finalmente, ele exalou e murmurou. Eu não sou bom em dizer esse tipo de coisa, mas eu não quero que você seja apenas a governanta anymore. Eu quero uma vida inteira. Emily congelou, certa de que ela tinha te entendido mal. O que você disse? James franziu a testa, desajeitado como um menino de escola. Eu quero dizer, eu quero você e Lily para serem parte da minha vida. Não por alguns dias, não apenas uma emoção passageira, para sempre. Silêncio se instalou ao redor deles. A mão de Emily voou para sua boca, seus olhos cintilando. Ela nunca imaginou que este homem frio e poderoso pudesse falar palavras tão desajeitadas. Mas sinceras, ela riu suavemente através de suas lágrimas. Sr. Harrison, eu nem sei como responder. Eu nunca pensei que merecia. Ele se aproximou, pegou a mão dela, sua voz rouca de emoção. Não me chame mais de Sr. Harrison. Eu sou apenas James e eu não preciso de mais ninguém além de você. O corpo de Emily parou. Naquele momento, todo medo e insegurança pareciam se dissolver. Tudo o que ela podia ouvir era o batucar de seu coração e o calor constante de sua mão em torno da dela. De repente, Lily enfiou a cabeça para fora da porta do salão de banquetes e gritou inocentemente. Eu sabia, o tio James gosta da mamãe. Ambos os adultos caíram na risada, a tensão se desfazendo. As bochechas de Emily ficaram carmesim, enquanto James gentilmente acariciava a cabeça de Lily. Então se virou para Emily com o olhar mais suave que ela já havia visto dele. Naquela noite no jardim tranquilo, uma confissão desajeitada, mas sincera, abriu um novo capítulo para 3 almas que uma vez se sentiram perdidas, mas agora haviam se encontrado. 1 ano havia passado desde aquela noite, quando James desajeitadamente soltou sua confissão sob as luzes do jardim. 1 ano. Mas para Emily e Lily, parecia um doce sonho sem fim. Emily não era mais a empregada quieta que silenciosamente varria o chão ou cozinhava o café da manhã todas as manhãs. Ela havia se tornado a esposa de James Harrison. Mas para ela, aquele título não era sobre riqueza ou status. Era a prova de que depois de todas as tempestades, ela finalmente tinha um verdadeiro lar. A mansão outrora grandiosa, mas vazia, agora estava viva, como um verdadeiro ninho de calor. Seus longos corredores não ecoavam mais com os passos solitários de James, mas com os